O Mengão é campeão. O Flamengo já ganhou o Mundial de Clubes, o Intercontinental. Você deve se perguntar, não, ainda não, calma que eu vou explicar tudo. O Flamengo venceu, na verdade, o Derby das Américas, venceu por 2-1 o Cruz Azul lá do México e garantiu aí, né, a taça do Derby das Américas, mas ainda tem mais uma partida antes de enfrentar o PSG na grande final do Intercontinental, o Mundial de Clubes, e a gente vai saber como foi a partida aqui agora na CNN Sports, que diz assim a matéria. Veja como foi. Cruz Azul 1-2 Flamengo pela Copa Intercontinental. Rubro-negro leva a melhor no Derby das Américas e enfrenta o Pirâmides, sei lá, na Copa Challenger da CNN Brasil. Depois eu vou dar minha opinião aqui sobre esse formato do Intercontinental, porque, assim, na boa mesmo, é uma caca, é um cocô. Vamos lá. O Flamengo iniciou a Copa Intercontinental 2025 com vitória por 2-1 sobre o Cruz Azul do México, em jogo válido pelo Derby das Américas. Com a vitória na estreia, o rubro-negro encara o Pirâmides, sei lá, do Egito, pela Copa Challenger na fase semifinal. O PSG já está na final e aguarda apenas o vencedor desses duelos. Agora, no caso da semifinal, né? Enfim, do Flamengo versus Pirâmides. E bom, e eu vou dar aqui a minha opinião, vou deixar aqui, mas enfim, corta pra mim agora, porque é o seguinte, esse formato do Mundial de Clubes, né, o Intercontinental, é muito ruim, e principalmente para os times daqui da América do Sul, porque eles já estão no final da temporada. Quando teve o Mundial de Clubes lá no meio do ano, né, os times europeus estavam, e também quem segue, né, os continentes que seguem ali o calendário da Europa, eles estavam no final da temporada. Mas ainda assim, a final foi quem? PSG e Chelsea, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, River Plate também, né? Enfim, acabaram não alcançando aí êxito nessa Copa, apesar de o Fluminense ter chegado ali na semifinal. Mas era a Europa, né, que estava no final da temporada, e a gente estava na metade da temporada, estava tudo bem, tudo tranquilo, estava lisinho, o Flamengo venceu o Chelsea, o Fluminense foi até a semifinal, enfim. Mas agora é a gente que está, né, que tá na ruindade, na ruína, na capa do Batman. Por quê? Porque a gente que tá agora, né, o Flamengo, né, tá na final da temporada, né, já está em final de temporada. E o Flamengo, salvo engano, tá aí com essa partida contra o Cruz Azul, somou aí 72 partidas no ano, só em 2025. Enquanto que o Cruz Azul tinha muito menos partidas disputadas. Então, assim, aí beleza, né? Tem toda essa temática aí, né? O Mundial de Clubes no meio do ano eram eles que estavam mal, agora é a gente que estava mal, mas tudo bem. Agora, quando a gente vê, né, como a gente viu aqui na matéria, o PSG, ou seja, o time europeu, o clube europeu, ele já está na final. Ele tá de boa, assim. E eu vi, né, acompanhando alguns repórteres, alguns analistas de futebol, né, disseram o seguinte: olha, não, mas calma aí, né, o Flamengo tem chance, porque o PSG, né, se o Flamengo chegar na final do Intercontinental, o PSG, ele vai ter que enfrentar aí, tá enfrentando agora, inclusive, o Atlético de Bilbao pela Champions League, né? Então pode ser que o Flamengo tenha uma chance até de conquistar o mundo de novo, quem sabe? Mas aí fica muito fácil para o PSG ele enfrentar o Atlético de Bilbao, né, hoje, quarta-feira, e chegar na outra quarta-feira, ou seja, daqui a uma semana, e pegar o Flamengo, né? A gente, né, espera que seja o Flamengo, né? Que seja o Brasil lá. Mas assim, eles já estão na final, eles não vão passar por esse périplo, né, de enfrentar quartas de final, semifinal e depois a final.
para eles não tem isso. Para o futebol europeu na Copa Intercontinental não tem. É por isso que eu defendo, aqui eu vou lançar uma opinião polêmica, eu defendo que o Intercontinental, ele acaba o Intercontinental, tira esse negócio do calendário e vamos enfrentar, né, vamos, enfim, disputar, né, o Mundial de Clubes no formato que teve em 2025, ali no meio do ano, de 4 em 4 anos, sabe? Porque aí você desafoga o calendário dos clubes, né? O Flamengo, a gente viu, se você assistiu a partida, se você não assistiu a partida, vai aqui um pouquinho de análise. O Flamengo jogou, né, venceu, ok. O primeiro gol foi um vacilo ali do Piovi, sei lá. Enfim, o cara ruinzão acabou dando uma fatiada na bola ali pro meio da área e a Arrascaeta tava ali, né, teve o trabalho só de cortar o goleiro e chutar para o gol. O segundo gol foi um pouquinho mais difícil, mas contou com muito talento também de novo do Arrascaeta. Mas assim, o Flamengo, ele venceu a partida, mas ele jogou abaixo, né? Aquele Flamengo dominante que a gente vê e tudo mais, teve lampejos ali de uma jogada ou outra muito bem, uma pressão muito bem feita pelo time do Flamengo, mas acabou devendo, né? Daquilo que a gente viu do Flamengo nesse ano, né, em 2025, né, e com esse elenco, né, milionário, estrelado, galáctico que o Flamengo tem, acabou devendo um pouquinho aí no primeiro jogo contra o Cruz Azul, mas né, passou, né, venceu, ok, tudo bem, mas contra o Pirâmides, sei lá, tem que fazer um pouquinho melhor. E em se tratando, né, do PSG e essa mamata, porque é uma mamata, gente, essa mamata de já está na final, não vai passar por quarta de final, não vai passar por semifinal, e já tá lá de boaça lá e tal, esperando, tudo bem, aquela coisa toda, comendo um croissantzinho. E o Flamengo tem que passar por isso, né? E como eu falei, o Flamengo já tem aí 72 partidas no ano, né? Se chegar à final, 74. Então imagina, e assim, no dia 17 de janeiro, salvo engano, ou seja, em janeiro já vai ter aí o campeonato carioca começando. Então, assim, é um desgaste danado. Então, senhora FIFA, né? Vamos pegar e vamos diminuir aí esse calendário, todo ano ter, né, esse negócio. Aí, o clube europeu não leva a sério esse negócio, a gente sabe que não levou nenhum Mundial que foi disputado e tudo mais. A gente viu o Chelsea levando taca do Flamengo, a gente viu o Fluminense passando o carro na Inter, passando o carro, né, enfim, outros clubes também. Ia passar o carro também no Real Madrid ou no Manchester City se tivesse passado, mas enfim, aí chega no final do ano, depois de tanta disputa, depois de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, no caso, né, dos clubes brasileiros, vai chegar no final do ano, ainda tem esse problemaço que é o Mundial de Clubes, ou Intercontinental, né, Copa Intercontinental, mudou de nome, e aí acaba sofrendo um pouquinho mais, né, expondo fisicamente um pouquinho mais os seus jogadores, né, para isso, ou para nada, né? E aí, no caso dos europeus, aí, né, pode ter gente que vai falar, não, mas os europeus também vão passar por isso. Nem tanto, né? Porque os caras já estão na final, né? Então, a única, vamos assim dizer, vergonha para eles, né? Ou a única coisa que seria ruim para eles é a vergonha de perder, né? Então, assim, os caras já estão na final e ainda vão perder. Eu acho que a vergonha para eles é isso. Porque de resto, desgaste físico nessa competição eles não têm. Né? Não tem nada de desgaste físico, né, nessa competição. Tá lá o PSG enfrentando o Atlético de Bilbao, né, vai ter um jogo na Ligue 1 ainda, né, que é o campeonato francês, o francesão, mas aí quando chega no Intercontinental, os caras já estão na final, sabe? E assim, qual o privilégio? É porque os caras são europeu? Bom, deve ser isso, né? Bom, mas enfim, tem uma outra matéria aqui que eu queria trazer agora, que é a disputa do Flamengo. A disputa do Flamengo pelo Vitão do Internacional, né? Então vamos lá, ó. Tá no UOL, tá? A matéria pelo Guilherme Xavier e Valentim Furlan.
que diz assim: Inter recusa a proposta do Flamengo por Vitão e estipula preço mínimo. Então vamos lá. O Internacional negou uma proposta de cerca de 53 milhões do Flamengo pelo zagueiro Vitão. Oferta baixa. O UOL apurou que o rubro-negro ofereceu aproximadamente 31 milhões de entrada, além do perdão da dívida dos gaúchos pela aquisição de Thiago Maia, em março de 2024, por 21 milhões. O Internacional considerou a oferta baixa e fez uma contraproposta de 75,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do defensor. Internamente, o Flamengo debate o valor... Calma aí. Internamente, o Flamengo debate o valor, né? Quando eu tenho que falar da FIFA, gente, eu fico assim meio dislexo. Então vamos lá. A reportagem, fontes da Gávea afirmaram que o montante é alto e que o rubro-negro não pensava em passar da casa dos 63,2 milhões em um primeiro momento. Há um desejo claro: já colocar na conta a dívida do Colorado envolvendo Thiago Maia e para a definição do imbróglio de uma vez. Sonho antigo. Vitão já havia sido alvo do Flamengo no início do ano, mas o negócio não andou. O zagueiro de 25 anos também chama a atenção do mercado europeu, mas sem propostas oficiais fora a do Flamengo por hora. A defesa de Felipe Luiz conta atualmente com apenas Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira na rotação principal, e a diretoria flamenguista enxergou necessidade de reforçar o setor nesta janela. Vitão é hoje um dos principais jogadores do elenco do Inter, que se salvou da Série B na última rodada do Brasileirão. Ele tem contrato até o fim de 26 e já poderia assinar o pré-contrato a partir de julho. Então aí mais uma disputa entre Inter e Flamengo, né? Disputa fora das quatro linhas, porque já tem aí, né, o Thiago Maia, que o Inter está devendo, o aluguel está devendo aí os caras, né? Está devendo o Flamengo, e agora o Flamengo está falando: olha, passa o Vitão para nós, a gente te passa um dinheiro e vocês, e naquela dívida do Thiago Maia, né, vai para casa do chapéu. E aí os caras, não, o Internacional não quer, o Internacional quer dinheiro, o Internacional quer o Vitão ou o dinheiro ou nada mais. Bom, esse foi o Plantão da Rapa. Eu peço para você deixar o seu like, peço também para você deixar aí um comentário. Você concorda aí com a minha opinião sobre o fim do Intercontinental? Porque o Intercontinental está atrapalhando demais aí os clubes, não só da Europa, né? Porque se perder, vai ser vexame para os caras e também para nós, com o desgaste físico. Deixa aí nos comentários. Peço também para você escorregar a sua inscrição aqui neste canal, porque é muito importante para este canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!